estamos mais uma vez juntos para estudarmos a Confissão de Fé de Westminster, esta confissão de fé que, elaborada no século XVII, tem sido, uma exposição fidedigna das doutrinas das Sagradas Escrituras e tem fortalecido e ajudado muito as igrejas cristãs históricas na exposição da doutrina sagrada. No dia de hoje, um dia muito especial, dia 31 de outubro de 2019, e nós celebramos 502 anos da Reforma Protestante. Nós estaremos estudando o capítulo 13 da Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre a santificação. Então eu peço aos irmãos que peguem a sua confissão de fé, abram no capítulo 13 e acompanhem conosco a leitura dos 2 parágrafos deste capítulo, ok? O primeiro parágrafo da confissão de fé sobre a santificação diz o seguinte: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criados neles um novo coração e um novo espírito, são além disso santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu espírito que neles habita. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído, e suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas, mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós já temos estudado em capítulos anteriores aquilo que nós conhecemos como a ordem da aplicação da redenção. E na ordem da aplicação da redenção nós temos algumas etapas lógicas de como que o Espírito de Cristo aplica os benefícios da morte de Cristo aos eleitos de Deus. Quais são essas etapas? O chamado eficaz, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, se nosso Senhor Jesus Cristo não voltar, a morte e, por fim, no final, a glorificação. Alguns chegam a dizer que a santificação é o início da glorificação e a glorificação é a consumação da santificação do crente. E isso é bem justo, isso é bem coerente, porque nós vemos que no começo da santificação nós somos transformados mais e mais à imagem daquele que ressuscitou dentre os mortos, nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no parágrafo 1, eles falam bem sobre isso, da nossa mortificação e da nossa vivificação. Só que antes de tratar sobre essa questão, acredito ser importante nós tratarmos sobre a questão do que eles falam logo no início. Quando eu digo eles, os teólogos de Westminster, aqueles 121 teólogos de Westminster ou pastores de Westminster, que junto com mais 30 lords da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lords se uniram ali naqueles 5 anos, 6 meses e 21 dias para elaborar este documento que nós estamos estudando. Eles dizem no parágrafo 1, os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criado neles um novo coração e um novo espírito. No capítulo 10 nós falamos sobre a vocação eficaz. Então, primeiro o Espírito de Cristo chama eficazmente. Só que lá no capítulo 10, quando fala sobre a vocação eficaz, lá no parágrafo 1, fala que aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e somente esses Deus chama eficazmente. Nós temos uma ordem aí. Nós temos aqueles a quem Deus predestinou, a esses Ele chama. A quem Ele chama eficazmente, a estes Ele santifica. Na verdade, a esses Ele justifica, no capítulo 11,
depois aqueles a quem ele justifica, ele adota, e depois a quem ele adota, ele santifica. Esta é a ordem exposta na Confissão de Fé de Westminster. Predestinação, chamado, depois vem a justificação, depois vem a adoção e agora no capítulo 13 a santificação. Os que ele chama eficazmente, os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criado neles um novo coração e um novo espírito, são além disso santificados, real e pessoalmente pela virtude da morte e da ressurreição de Cristo, por sua palavra e pelo seu espírito que neles habita. Ou seja, aqueles a quem Deus chama e regenera, né? Nós temos o chamado e a regeneração como algo que não é separado na teologia reformada de linha presbiteriana. Aqueles que seguem a segunda confissão de fé batista de 1689 não veem distinção entre o chamado eficaz e a regeneração, mas na linha presbiteriana nós temos essa distinção. A esses, Deus dá um novo coração e um novo espírito. Um grande teólogo reformado do século passado, chamado Louis Berkhof, ele diz que esse novo coração, esse novo espírito, é uma nova disposição dominante no coração do crente, ou da pessoa que se torna crente. Porque quando não éramos crentes, o que é que dominava o nosso coração? Os desejos da nossa carne, os desejos mundanos, os desejos do príncipe da potestade do ar, como está em Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 3. Nós éramos dominados por esses desejos, né? Aquele que é carne, inclina-se para as coisas da carne, disse o nosso Senhor lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 6. Então nós tínhamos uma inclinação dominante, que não era para as coisas de Deus, mas quando Deus nos regenera, Ele cria em nós uma disposição dominante para a prática da santidade. Este coração novo e este espírito novo querem dizer exatamente isso. E eles são santificados real e pessoalmente. Agora, quais são os meios pelos quais eles são santificados? Eles dizem aqui, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. Nós temos a instrumentalidade da palavra e do Espírito que aplica os benefícios da morte e da ressurreição de Cristo na vida do crente. Então, meus irmãos, não existe santificação sem a instrumentalidade da palavra de Deus e do seu Espírito. Não existe cristianismo sem piedade. Cristianismo sem piedade é qualquer outra coisa menos cristianismo. Então, se nós dizemos somos cristãos, se nós dizemos somos crentes, se nós dizemos cremos em Cristo, mas não temos comunhão com a palavra de Deus, não temos comunhão com o seu Espírito através da sua palavra, nós não somos de fato cristãos. Ou se somos, estamos em débito, estamos em dívida, estamos precisando rever os nossos caminhos. Eles continuam: o domínio de todo o corpo do pecado é destruído e suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo, escrevendo à comunidade de Colossos, ele diz o seguinte: fazei, pois, morrer, ou mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Ele fala sobre a prostituição, ele fala sobre a lascívia, ele expõe uma lista de vícios que fazem parte da nossa antiga natureza. Natureza adâmica, natureza caída, natureza pecaminosa. E o que ele diz acerca dessa natureza pecaminosa? Façam morrer. Ou seja, é um processo contínuo de fazer morrer, de matar essa antiga natureza, de matar esses antigos desejos, de matar essa sede por aquilo que não agrada a Deus.
fazei morrer, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O corpo do pecado é destruído, o domínio do pecado é destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras. Existe um bom exemplo acerca de como acontece esse processo da mortificação da nossa antiga natureza, Adão, e sobre o crescimento da nossa nova natureza espiritual. Né? É como se fossem dois edifícios, um edifício velho, antigo, antiquíssimo. Esse edifício ele está em processo de demolição, porque esse edifício já não presta mais, já não há como habitar nele, então ele está no processo de demolição, é um edifício grande, né? Esse edifício representa a nossa natureza adâmica, e um novo edifício, numa quadra ao lado, um edifício que está sendo construído, um edifício novo, um edifício muito melhor, muito superior, um edifício esplendoroso, um edifício sublime, está sendo construído. Ao mesmo tempo em que esse edifício está sendo demolido, o antigo edifício, Adão, ao mesmo tempo, o novo edifício, um edifício espiritual, um edifício que está sendo construído para ser a imagem do edifício perfeito que é Cristo, está sendo construído. Então, enquanto esse daqui é destruído, esse aqui é construído. Isso é um processo simultâneo, concomitantes. Esse é um processo que acontece ao mesmo tempo. Então, meus irmãos, nós não temos a ideia de que o crente pode ser perfeito nesta vida ainda. Essa doutrina chamada de perfeccionismo, que é adotada pelo metodismo wesleyano, é rejeitada pela teologia reformada presbiteriana, porque nós entendemos que enquanto nós ainda permanecemos nesse corpo, nós ainda estaremos sujeitos à tentação e ao pecado. O próprio apóstolo João fala lá em 1 João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 1, filhinhos, não pequeis. É um mandamento. Mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, não é para nós pecarmos, mas ele vê que há possibilidade de nós pecarmos. Então, se nós pecarmos, fiquem tranquilos, nós temos um advogado que não perde causa, Jesus Cristo justo. Ele intercede por nós diante do Pai, segundo a vontade de Deus. Então, fiquem tranquilos. E ele fala lá no capítulo 1, se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e enganamo-nos a nós mesmos. Então o perfeccionismo não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina antibíblica. Nós não conseguimos chegar a esse status nessa natureza. Uma coisa importante de falar também sobre a santificação é que a santificação na vida do crente é um processo, não é um ato pontual. Por que eu estou dizendo isso? Porque na teologia romana, da ICA, da Igreja Católica Apostólica Romana, há uma diferença da doutrina da santificação na vida do cristão, assim como na justificação. Na justificação, na Igreja Católica Romana, é um ato subjetivo, é algo que acontece no sujeito. Não é algo contínuo na vida do crente. Quando a criança é batizada na sua infância, é o pé do batismo, então é infundido graça naquela criança, e aquela criança ela passa a ser santificada aos poucos ali, cada vez mais recebendo graça até o momento da sua profissão pública de fé, na verdade, do crisma, né? Na santificação, nós entendemos que a distinção da justificação para a santificação é justamente essa, uma das
distinções. Que a justificação ela é pontual e a santificação ela é contínua, ela não é pontual. Ela é algo que acontece por toda a vida do cristão. É justamente o exemplo que eu dei dos dois edifícios. Um sendo destruído, o outro sendo construído. Isso acontece até o momento da glorificação dos santos. Como eu disse no início, a santificação é o início da glorificação. E a glorificação é a consumação da santificação. Então existem essas diferenças entre essas teologias. Nós somos fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém virá ao Senhor. E qual é a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém virá ao Senhor? É bom nós entendermos que não são quaisquer práticas que fazemos, que são encaradas como práticas santas ou boas obras, como popularmente são conhecidas. Porque tem muita gente praticando muitas coisas com boas intenções, mas nem toda boa intenção significa que a prática seja correta. Lá em Efésios 2,10 diz que nós somos feitura sua, falando de Deus. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, sem as quais... porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quais são essas boas obras? Lá no capítulo 16 da Confissão de Fé de Westminster, no parágrafo 1º, que nós estudaremos ainda, diz o seguinte: boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego, ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Olha o que diz esse parágrafo 1º. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que sem a autoridade dela são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego, ou sob qualquer outro pretexto ou boa intenção. Ou seja, não é a boa intenção que vale, são as obras prescritas por Deus que valem. Por exemplo, Deus ordenou que somente os sacerdotes poderiam carregar a arca do Senhor, não tocando na arca propriamente dita, mas segurando em varais que eram passados por duas argolas, uma à direita e outra à esquerda da arca, e eles carregavam a arca. Quando Uzá estava subindo para a cidade de Davi, junto com uma multidão de gente, junto com Davi, e a arca do Senhor estava sendo carregada por bois, e não por sacerdotes, por bois. Uzá viu que a arca do Senhor iria cair no chão. Ele, movido de um zelo, porque é a arca do Senhor, movido de uma boa intenção, o que ele fez? Tentou encostar na arca para que essa não caísse no chão. Naquele momento diz a Escritura que Deus feriu Uzá e este morreu. A intenção dele foi ruim? A intenção dele não foi ruim. Só que ele fez algo contrário à palavra de Deus. Ou seja, nem tudo o que provém de uma boa intenção é em si uma boa obra. Como também diz uma frase que eu carrego muito comigo, que a teoria sem a prática ela é morta, mas a prática sem a teoria é cega. A teoria sem a prática é morta, mas a prática sem a teoria é cega. Tem muita gente que está praticando alguma coisa que eles pensam que é cristianismo, mas eles não têm de fato conteúdo para orientar a prática deles, por isso estão andando cegamente. Não é cristianismo. Vamos para o parágrafo 2º do capítulo 13 da Confissão de Fé de Westminster. Diz assim: esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida,
ainda subsiste em todas as partes dele restos da corrupção, e daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Ou seja, isso é uma ação contínua durante toda a vida do crente. Primeira coisa que eles dizem é no homem todo e não é em parte do homem. Nos primeiros tempos do cristianismo existiam aqueles que pensavam que, ainda por causa de uma mentalidade grega, de que o corpo era mau, de fato, e que só o espírito era bom. Então nós tínhamos que cuidar do espírito e não do corpo. Logo, se o corpo não importa, aquilo que nós fazemos por meio do corpo também não importa. E por isso se entregavam à libertinagem, à luxúria. Como a história da igreja nos conta, principalmente naquele clássico do bispo de Lyon, Irineu de Lyon, há diversas heireses, onde ele fala sobre os nicolaítas, que se entregavam à libertinagem. Tinha esse tipo de mentalidade. Só o espírito é bom, o corpo é mau, não importa. Então o que nós fazemos por meio do corpo não importa. Isso é uma prática errada. A santificação é no homem todo. Deus considera o homem como uma unidade. Aquilo que nós fazemos por meio do corpo afeta a alma, e aquilo que nós fazemos também emocionalmente, mentalmente, intelectualmente, também afeta o corpo. Hoje nós já ouvimos falar sobre as famosas doenças psicossomáticas, ou seja, doenças na alma que afetam o estado do corpo. Então consideremos o homem como uma unidade, né? E por isso a santificação ela é operada na vida do crente, em todo crente, né? Em toda a sua alma, em todo o seu corpo. Ainda subsiste em todas as partes dele restos de corrupção, coisas que são eliminadas com o passar do tempo, mas existem na vida do crente. Por exemplo, ontem eu mentia, hoje eu não minto mais. Ontem eu me prostituía publicamente, hoje eu não me prostituo mais. Ontem eu roubava ou sonegava impostos, hoje eu não roubo mais e nem sonego impostos. São coisas que com o passar do tempo, pela instrumentalidade da palavra de Deus por meio do Espírito Santo, vai sendo retirado da vida do crente e o crente se torna cada dia mais semelhante à figura do Filho de Deus, à pessoa do Filho de Deus. Daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne, querendo seu espaço, querendo seu domínio, e o Espírito, conquistando todo o espaço e todo o domínio. E naqueles que são eleitos de Deus, conquista todo o espaço e todo o domínio. E a Bíblia representa isso sobre dois conceitos teológicos. É um binômio muito conhecido nas Escrituras, carne e espírito. Carne representando tudo aquilo que diz respeito à nossa natureza adâmica, e espírito representando tudo aquilo que diz respeito à nossa natureza espiritual. Eu quero mostrar isso para os irmãos, porque são dois conceitos teológicos, são dois teologúmenos. Teologúmenos são conceitos teológicos. Peço aos irmãos que abram lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler o que é as obras da carne, ou o que é a natureza adâmica. Lembra? Carne, natureza adâmica. Espírito, natureza espiritual. O que é carne? Carne, nós podemos resumir naquilo que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas.
declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isto é carne. É uma lista de vícios. Carne. Isto é Adão. Agora, o que é vida no Espírito? O que é cristianismo? O que é uma nova vida? Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Isso é Espírito. Então, sempre quando os irmãos lerem nas Escrituras carne, espírito, lembrem, está falando dessas duas coisas. É um binômio escriturístico, é um teologúmeno, é um conceito teológico, onde fala de uma lista daquilo que representa a nossa antiga natureza e de uma lista daquilo que representa a nossa nova natureza. E é uma guerra contínua. Santificação significa mortificação de Adão e o amadurecimento e o crescimento de uma vida espiritual na vida do crente. Amém? Nós vamos passar agora, meus irmãos, para o capítulo... Nós vamos passar agora para o parágrafo 3º. 3 parágrafos. Parágrafo 3º do capítulo 13. Nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que restam, contudo, pelo contínuo socorro e eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem novo vence. E assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Essa guerra é contínua, é aquilo que nós já falamos. Contudo, pelo socorro e eficácia do Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem vence. Naqueles que são eleitos de Deus, a parte regenerada vence. E assim os santos crescem pela instrumentalidade da palavra de Deus, por intermédio do Espírito de Deus, pelo temor de Deus. Nós temos instrumentalidades. Daí também a nossa confissão de fé derruba por terra qualquer tipo de caricatura venenosa que constroem do calvinismo, da teologia reformada. Aquele antigo papo de que se nós já somos salvos, então nós podemos viver uma vida de libertinagem, de imoralidade, de pecado. Não, as Escrituras não ensinam isso claramente. A nossa confissão de fé não ensina isso, e isso é claro para nós. Nós sabemos que a evidência de uma pessoa que é eleita, uma evidência de uma pessoa que nasceu de novo, é a santidade. São as boas obras prescritas por Deus nas Escrituras. E fazendo isso nós crescemos em santidade. Ok?